Já vou ligar a câmera. Peraí, não desespera não. Tô aqui, hein? Peraí. Foi. Não se reprima. Bom dia a todos e a todas. Franklin. Gente, algumas coisas. Bom dia para vocês. Eu nem vi o resultado do VH de vocês ainda, tá? Mas hoje eu preciso fazer algo com vocês. Deixa eu só conferir aqui. Rapidinho, 2 segundinhos, não se desesperem. Tem que conferir aqui onde nós paramos em relação às nossas atividades. Olha só, eu preciso rapidamente, nós vamos utilizar a nossa aula de hoje para isso, porque querendo ou não, nós vamos fechar as nossas atividades. Eu vou chamar nome por nome, vai ligar a câmera, tá? E eu vou ter que olhar as atividades que vocês realizaram no caderno, no livro de vocês, tá? Do capítulo 5 até o capítulo 10. São 5 capítulos que nós fizemos, ok? E aí quem tiver aqui agora, que tiver com câmera, que tiver prestando atenção na aula, eu já vou chamando, aí eu vou colocar aqui com destaque, me mostra o livro, eu já anoto como atividade feita, porque nós vamos ter que fechar nota para vocês. Mesmo que a gente não tenha tido aula de filosofia, mas vai ser avaliado o fato de vocês terem feito as atividades e ter cumprido os alunos book. Vocês entenderam o que eu falei? Sim? Na verdade, não. Então, olha só. Vou repetir, olha só. Nós vamos ter que fechar uma nota para vocês aqui no primeiro semestre, ok? Aí a gente pergunta assim, como, professor, que nós não tivemos aula direta de filosofia, mas nós tivemos as orientações do Alunos Book, tá? Então, eu vou avaliar o fato de vocês terem feito as atividades, terem feito as anotações, ter cumprido aí a questão dos Alunos Book, ok? A questão da nossa prova, eu estou conversando com o Danilo agora, com o nosso VHA, mas eu acredito que a gente vai avaliar muito mais o fato de vocês terem feito do que o fato de ter acertado ou não, tá bom? Então, a avaliação vai pela questão de ter realizado o VHA, tá bom? E agora, o que eu quero com vocês aqui, com quem está aqui agora? Eu preciso realizar anotações sobre as atividades que vocês realizaram ou não de filosofia, que vocês utilizaram nos alunos book. Vocês não estavam fazendo as atividades de filosofia lá nos alunos book? Através das orientações? Tava, não? Alguém me responde? Quais atividades você está falando, Franklin? As do livro, gente. Vocês fizeram? Ou não? Vocês têm que ser verdadeiro comigo. Vocês seguiram? Eu fiz. Não. Hã? Eu não fiz. Não. Responde para mim aqui no bate-papo quem fez e quem não fez. Coloca sim ou não. Quem fez as atividades e não é pegando culpa não, tá, gente? É só para eu ter uma ideia. Vamos lá, respondendo. Quem tá aqui agora, eu quero a resposta aqui no chat. Luísa, Júlia, ok. 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 Preciso de uma realidade, gente. Deixa eu ver quantos aqui. 1, 2, 3. Cadê o pessoal que não me respondeu que tá aqui ainda? Olivier? Fez? Responde no chat.
E não é culpa do que a gente está buscando aqui agora, não, tá, gente? Não estou buscando culpado. Só quero realidade. Nicole escreveu já aqui para mim? Nicole entrou agora. Ok. Nicole, responde para mim aqui no chat, hein? Sim ou não, em relação às suas atividades. Sem medo de ser feliz. Se fez ou não as atividades do livro. Ok, Nicole, obrigado. Gente, olha só, primeira coisa então, a partir de hoje, eu vou ter que fazer igual criancinha com vocês. Quem participar da aula, quem ligar a câmera, quem observar que está fazendo anotação, tiver com a câmera ligada, vai ganhar aí pontos de participação, tá bom? Ei, Diana. Diana já ganhou o pontinho de participação, tá vendo? Ligou a câmera. E é assim que eu vou avaliar mesmo vocês. Como que eu vou saber se vocês estão participando da aula ou não? Quem está com a câmera ligada, quem está com o livro, quem está falando, quem está se posicionando, quem está fazendo carinha que está gostando. Tudo isso vai ser muito importante para a avaliação, Emanuel, da nossa aula, tá bom? Então, já aviso de logo. E Murilo, muito bom, tá? Então, já, primeira coisa, participação de filosofia, câmera ligada, são 10 pontos no final do semestre, tá bom? Então, quem tem câmera ligada, quem participa, quem tá aqui, né, dando a cara, botando a cara no sol, já vai ganhando pontos de participação, tá bom? Extremamente necessário e importante para mim a participação de vocês do face to face, cara por cara. Então, como vocês, a maioria, todo mundo, né? Acabamos não seguindo as orientações, né? Não tem problema nenhum, a gente entende, até porque nós tivemos alguns momentos que nós começamos a ter a aula de filosofia, daqui a pouquinho nós paramos, ficamos algumas semanas sem, porque nós pensamos que a gente não ia focar dentro de filosofia, depois nós voltamos outra vez, não é verdade? Vocês ficaram assim um pouco perdidos. Não tem problema, nós vamos tentar continuar aqui, então, a partir do capítulo 6, para a gente não perder muita coisa, né? Para a gente tentar focar dentro. E aí, eu vou ver se a gente fecha essa questão das avaliações, né? E dos pontos da nossa participação. Eu vou ver o que a gente faz com o Danilo, tá bom? Mas a gente já fez o Eu tô BH. com o livro aberto no SAS aqui, tá? Tá maravilhoso, Diana. Confio plenamente. Tá bom? Deixa eu então pegar aqui o nosso livro. Vocês acham, então, que a gente pode continuar do capítulo 6? Ou tá muito pra frente em relação ao que vocês fizeram ou não fizeram? Eu acho que seria bom voltar no 4, porque foi até onde eu fiz. Todo mundo acha que do 4 seria interessante? Porque eu vi que algumas pessoas fizeram até o 5 e tal, né? Deixa eu ver o que vocês me respondem aqui. Vamos do 5, então. Do 5, tá, João? Depois eu vou ver com o Danilo o que a gente vai resolver, mas isso não é responsabilidade de vocês, não, tá bom? Deixa eu ver se carrega aqui, porque não tá carregando. Deixa eu compartilhar aqui. Mesmo falando que eu vou dar nota, ninguém liga a câmera. É uma coisa incrível isso. Pera. Dá 2 minutos, Franklin, que eu vou ligar. Ah, eu imagino já. Não pode ser só microfone, não? Não, tem que ser câmera também. Participação é câmera, que eu vou olhar para cara face to face. Arrumar a cara, vai ter aquele penteadinhozinho. Eu tô. Ai, ai. Eu sou professor, mas eu tô sendo aluno também agora na quarentena. Eu sei muito bem o que a gente faz quando a câmera tá desligada, tá? Gente, tá travando aqui. Deixa eu reiniciar aqui, peraí.
Então, cuidado com o professor sair, deixar a câmera ligada, vai aquele cara lá que Oi. aparece no Instagram. Quando eu entro nas atividades do SAS, não aparece nada de filosofia pra fazer. É porque não tem. Ah, É pra fazer no livro. Como assim? Livro físico. Lá no Alunos Book não aparece nada? Não, não tem. É, Não, aí não aparece nada. SAS. Hã? No SAS. Você tá falando do VH? Nas Não, atividades não, lá de atividade- classe, quando a gente entra em atividades, É. não aparece atividade sua, tipo, tá vazio. Não tem atividade nenhuma, tipo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, não aparece pra gente poder fazer, entendeu? No SAS? Isso. É porque filosofia e sociologia não tem, gente, nem artes. É, Ó, eu tô só no entendendo livro. vocês. É É no no físico. livro as atividades que eu falei com vocês. Vocês Mas meu compreendem? livro tá na escola, Franklin. Como que eu vou lá buscar? Quem é que falou isso? Eu, a Nádia. Nádia. No livro online. As pernas. Ah, então. Ah, então você tá sem estudar porque tá sem o livro, Nádia. É realmente muito difícil a situação. Não, eu posso olhar pelo SAS, mas não dá pra fazer atividade. Não dá não pra fazer atividade? Dá pra fazer pelo SAS, mas aí como é que você vai corrigir? Ué, como assim? Faz no caderno e Ele manda não quer foto pra corrigir, ele só quer ver que a gente fez, entendeu? Pra ver se a gente tá entendendo. É, na verdade, gente, presta atenção. Isso foi assim. Ah, tá. Nossa, eu pensei que era uma coisa completamente diferente. Não, na verdade, no eu só queria ver se realmente cumpriram as atividades para a gente conseguir relacionar com alguma nota de participação. Mas assim, não é culpando ninguém, não é cobrando nada extra de ninguém, porque a gente sabe também que nós tivemos momentos que nós começamos com filosofia, depois nós paramos. Então, nós vamos pouco a pouco retomando nossas aulas, tá bom? Sem muito exagero, sem muito estresse, sem muito nada, tá? E essa questão da avaliação, que a escola resolveu, que a gente tem que esse conceito da avaliação relacionar-se agora, depois eu vou conversar com o Danilo direitinho e aí eu passo um recado para vocês sobre o posicionamento em relação às aulas de filosofia, tá bom? O Danilo deve ter passado algumas atividades para vocês. Eu tinha passado as do livro, né? Mas aí eu vou ver o que ele me retorna, qual é o encaminhamento em relação a ele, e depois eu peço que ele mesmo converse com vocês, tá bom? Pelo grupo lá, ele manda alguma mensagem. Então vamos todo mundo lá na página. Oi. Hein, o meu computador desligou, que ele tá meio doido, porque não sei o que tá dando nele, que tá a bateria viciada também. Mas você pediu pra eu mostrar o livro, não pediu? Eu tinha no primeiro momento sim, mas como a maioria não cumpriu, eu preferi não agora. Mas até o capítulo 7, né? Que no Não, Alunos Book tá até o capítulo 7. o Alunos Book já tá até no 11 já. Depois vocês olham lá. Opa, que nem Até o eu capítulo mandei 7. Ai, pelo desculpa. grupo do WhatsApp. Isso, até o capítulo 7 tá lá no Alunos Book, exatamente. Ah, mas não precisa mostrar agora. Porque a maioria falou que não cumpriu, entendeu? Então eu esperei, vou ver qual é o caminho que nós vamos realizar. E aí a gente vê aí o que a gente faz ou não. Tá bom? Mas Entendi. quem fez, deixa aí, tá, Keila? Que a gente vai Tá. aproveitar isso. Tá bom. Não fica tipo assim, fiz à toa, não fez não à toa. Tá bom? Tá. Então vamos lá pro capítulo 5, nossa aula de hoje. Vamos focar um pouco aqui no capítulo 5. Deixa eu só conferir quando termina, qual é o horário dessa aula. Porque essa semana eles mudaram todos os horários. E eu sei que eu termino uma e já começo em outra. Então eu tenho que focar aqui. Só um pouquinho, deixa eu fechar aqui. Não é isso que eu quero. Cadê? Porque, se eu não me engano, segunda série... Tá, assim. Ok. Vocês estão conseguindo ver aqui a página do livro normal? Sim. Sim, né? Todo mundo na página 33, então, né? Nós vamos falar um pouco hoje, esse capítulo 5, o foco dele, né? É falar um pouco sobre a questão da visão da modernidade em relação ao ser humano, tá? E aí, o nosso livro, ele nos traz algumas ilustrações em relação a pensamento, tá? Ou seja, o que pensou-se alguns filósofos da modernidade, né? E aí a gente começa destacando o pensamento de Mirandola, tá?
E ele começa a relacionar, né? E ele começa a nos questionar algumas coisas que nós temos que pensar em relação à posição do que seria o ser humano, né? O primeiro questionamento filosoficamente que se faz é: o que faz o ser humano ser realmente o que ele é, né? Quais são as características que nos distinguem dos outros seres humanos, né? Primeiro questionamento filosófico, quando a gente tenta entender e compreender o que seria o ser humano, a gente destaca essa posição, né? Esse questionamento, o que seria o ser humano, qual é a característica que nos distingue, né? E aí os pensadores, ao longo, né, do tempo, cada um vai se posicionando de uma maneira diferente em relação a isso, né? A gente pega, por exemplo, Aristóteles, que é um pensador clássico, ele está relacionado à metafísica filosófica, e ele vai caracterizar o ser humano como um animal racional, um animal político, né, um animal que necessita da polis para sobreviver, né? E nesse sentido, né, quando a gente fala sobre a questão do animal, é, de certa forma, a própria capacidade do raciocínio e do uso da razão que vai nos diferenciar, segundo o pensamento de Aristóteles, né? Essa capacidade do raciocínio que vai definir o indivíduo. E a essência do ser humano, no pensamento de Aristóteles, seria o raciocínio lógico, o uso da razão, que é a natureza humana. Em termos gerais, se eu questionasse para vocês aqui agora, assim, em um único momento, com certeza todo mundo concordaria comigo que o que nos distingue dos demais seres vivos, né? O que nos distingue dos demais, com certeza é essa nossa capacidade de raciocínio e de razão. Não é isso? Então a gente pode concordar com Aristóteles, sim, que o ser humano ele tem em sua característica suprema, a sua característica, o pilar da sua essência seria a sua capacidade de raciocinar. Tá bom? A gente concorda isso. Então, de certa forma, a gente consegue compreender que todo o desenvolvimento das nossas potências estão relacionadas com essa questão da razão, tá bom? Só que isso nós estamos falando de Aristóteles na antiguidade, tá? Vai passando-se o tempo, na modernidade, pouco a pouco, nós vamos começar a ter uma construção diferente da visão do ser humano, tá bom? A partir do século XV, Mirandola, então, ele escreve uma obra que fala sobre o discurso sobre a dignidade humana, né? E ele vai fazer uma pergunta fundamental em relação à visão moderna do ser humano. Muito mais do que nos questionarmos o que define o ser humano, ele nos questiona, no caso Mirandola, né? O que há de admirável em sua essência, no caso do ser humano, que dê a ele maior dignidade em comparação aos demais? Ou seja, por que somos mais dignos do que todos os outros que estão no nosso entorno, tá bom? E aí, em relação à visão cristã, a gente está falando aqui, né, século XV, o cristianismo ainda era muito forte dentro do pensamento da sociedade, estava começando a surgir o humanismo e o conceito de antropocentrismo, né? Então, para essa visão cristã, o ser humano, então, ele é um intermediário entre o animal e Deus, né? Tá aí entre esses dois motivos. Mas, segundo a tradição cristã, né, essa visão sempre vai entender e vai construir uma visão hierárquica do mundo, né? Na qual nós, sujeitos, estaríamos no topo dessa hierarquia. Então, olha só, na visão cristã, o ser humano é aquele que está mais próximo ali de Deus, e dentro da construção hierárquica, nós estamos no topo. E esse topo da cadeia alimentar, da cadeia hierárquica, faz com que o ser humano destrua, né? Faz com que o ser humano tome as suas decisões, muito parecido com aquela animação O Homem e o Animal. Todo mundo já viu? Que é aquele homenzinho que vai andando e vai destruindo tudo, vai comendo, vai matando os bichos. Vocês nunca viram, não, essa animação? Eu já passei ela para vocês. Acho que no 9º ano eu passei ela para vocês. Então, nessa visão clássica, né, nessa construção dessa visão clássica cristã, o ser humano vai estar acima dos animais, tá? E o único lugar que ele está abaixo é de Deus mesmo, tá? Ou seja, ele é o intermediário em relação disso. Mas aí, ok, isso na visão cristã. Mas aí Mirandola continua, mas o que faz o ser humano ser digno? Né? E aí ele vai responder o seguinte, olha, Deus criou tudo, todas as criaturas.
E para cada uma delas, ela deu um modelo, um projeto e uma característica natural para esse animal, tá? Mas quando ele foi criar o ser humano, todos os modelos já estavam terminados. Por esse motivo, Deus criou a humanidade sem arqueotipo, ou seja, sem arquetipo no sentido de sem modelo, sem uma natureza própria. Ok? Então, olha só que coisa, hein? A natureza do ser humano, segundo Mirandola, que recebia uma influência muito bem grande ainda do pensamento cristão, ele afirma que a humanidade ela é construída como uma tábula rasa. Olha, ela não tem um projeto propriamente dito. Nós falamos assim, a aranha foi criada para comer inseto e fazer a teiazinha dela ali e ficar ali, né? Ou seja, a cobra foi criada para tal essência, o leão foi criado para isso. E nós, seres humanos, fomos criados para o quê? Nós não temos um modelo, segundo Mirandola, né? No pensamento dele, então, nós não temos esse modelo propriamente dito, tá? A nossa construção se dá de outra forma, tá? Então, o que é admirável nesse ser humano? O que dá dignidade? Segundo Mirandola, então, a dignidade do ser humano está exatamente no fato dele ter sido criado sem modelos. O que é digno do ser humano são as suas infinitas possibilidades. Quem é que escolhe o nosso modelo? Nós mesmos, porque nós não temos modelo próprio como os outros animais, tá bom? Então, por não sermos pré-determinados, né, pré-figurados, por não termos um modelo particular, nós, seres humanos, somos livres para podermos nos tornar o que nós quisermos ser, podendo assumir o nosso próprio destino. Ou seja, para Mirandola, a ausência desses dons prévios estabelecidos pelo Supremo, né? Correr, né? Fazer a teia de aranha, voar, o ser humano, então, ele está radicalmente livre para inventar o seu futuro, porque ele não tem um modelo propriamente estruturado, propriamente digno. Resumindo, o que Mirandola falou? Aristóteles falava que o ser humano, em sua essência, era racional. Mirandola fala que o ser humano ele foi criado. Mas quando Deus estava criando, quando chegou na vez do ser humano, já não tinha mais modelo. Então, Deus criou o ser humano sem amarras. O ser humano ele é livre para se tornar o que ele quiser. Essa é a dignidade do ser humano. Essa é a essência, é isso que quando a gente nos pergunta assim, o que é admirável no ser humano? O que é, então, essa dignidade do ser humano, segundo Mirandola? É a nossa liberdade de nos tornarmos o que nós entendermos como o melhor para nós mesmos. É a nossa liberdade de nos construirmos através das nossas escolhas. Ok? Ok. Vamos marcar aqui, então, igual na sala de aula. Podem pegar o livro de vocês. Então, assim, né, os questionamentos que a gente fala, né? Podem destacar aí no livro de vocês, tá? Eu vou olhar isso também nas nossas avaliações, tá? Vinte e três alunos. Vocês já tiveram aula hoje ou a nossa é a primeira?
Já tivemos uma de Marcela. Vocês estavam nesse número de alunos mesmo, 23? É, mais ou menos isso aí, mais ou menos as aulas mesmo. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sempre na média. Posso passar? Não, peraí. Pode passar. Pode? Tá. Então, a resposta é essa daí, né? Estamos radicalmente livres para inventarmos o nosso futuro. Passando. Essa questão dessa liberdade, né, que inicia-se com Mirandola, ela vai se construir depois com Jean Paul Sartre, tá? Que é o grande filósofo da filosofia existencialista, e é ele que vai falar sobre essa questão dessas liberdades individuais aí, tá bom? Então, depois de Mirandola, nós temos Jean-Jacques Rousseau, que vai falar também sobre a essência do ser humano, né? Ele vai valorizar primeiro essa questão das concepções clássicas do ser humano, né? E vai buscar um novo critério para construir o pensamento do ser humano, tá? Vai desenvolver uma visão moderna do ser humano. O Rousseau já é do século XVIII, um dos grandes expoentes do pensamento iluminista, né? Ele vai falar o seguinte: no pensamento de Jean-Jacques Rousseau, os seres humanos, né? Ele vai desenvolver uma visão onde, segundo ele vai se questionar para construir essa visão, né? Qual é a diferença fundamental entre os seres humanos e os animais? Rousseau se questiona, né? Saindo um pouco daquela filosofia e dessa questão da construção do cristianismo e daquele pensamento cristão, que o Rousseau já não recebe tanta influência, não recebe essa influência toda da filosofia cristã, igual o Mirandola, que vai ser assim o pontapé inicial da filosofia existencialista, né? Então, Rousseau fala que não é a razão, nem é a afetividade, nem a linguagem que distingue o ser humano do animal, tá? Ele fala que esses aspectos, de certa forma, nós vamos, com certeza, nos diferenciar dos animais, mas, querendo ou não, os animais também têm um grau de inteligência, de afeto, de linguagem. Esse fato do afeto, da linguagem, não diferencia, não é o fator principal de fazer a diferença do ser humano para o animal em si. Então, não é só a racionalidade que vai nos diferenciar, tá bom? Então, para isso, de certa forma, quando o Rousseau fala, ele fala o seguinte, né? Que libertar-se da natureza é o que faz o ser humano, é o que o torna diferente dos animais. Ou seja, ele afirma que é a sua faculdade de se aperfeiçoar ao longo da vida que é o X da questão. É o que nos diferencia propriamente dito dos outros animais
e dos outros seres vivos que existem no nosso entorno. Querendo ou não, todo animal tem um certo tipo de inteligência, de afeto, de linguagem. Mas o que é que nos distingue? É o fato de podermos estar em construção o tempo inteiro. É o fato de podermos nos aperfeiçoar o tempo inteiro. Ele fala o seguinte: o animal ele é guiado pelo instinto. Ele age de acordo com a programação feita pela natureza. Um gato está programado para ser gato. Ele não tem liberdade de deixar de ser gato. O gato não pode falar assim: ah, não, hoje eu quero ser leão. Não, ele vai ser gato sempre, tá? Então, não existe liberdade para os animais. Eles não se aperfeiçoam. Eles são os mesmos, eles têm instinto. O ser humano, diferentemente de todos os outros animais, não é só a razão que nos distingue. O que vai nos libertar desse instinto natural é a capacidade do ser humano se afastar das regras. Não é verdade? Então, nós temos alguns instintos, o instinto materno, né? O instinto de sobrevivência, temos, mas, querendo ou não, o que vai fazer com que a gente se destaque é o fato de podermos estar como Pokémon, evoluindo o tempo inteiro, tá bom? Então a gente fala assim, ó, entre os animais existe essa questão natural da seleção, né? O forte sobressai, mas o nosso aqui, no nosso meio, não é o mais forte que se sobressai. É isso? É quem é mais forte, quem tem mais músculo que se sobressai na nossa sociedade? Não, quem é mais Não. inteligente é quem tem mais dinheiro. Mas normalmente, assim, a ideia seria que aquele que conseguiu, não é verdade, né? Mas assim, a construção, a obtenção da propriedade privada, a acumulação de materiais, é porque o ser humano está o tempo inteiro, ó, se aperfeiçoando, coisa que os outros animais não fazem. Ok? Então, Mirandola, para ele, o que destaca o ser humano dos animais é o fato do ser humano ser livre. Ok? Ele não é propriamente dito, vamos dizer assim, ele não é uma caixinha fechada, ele não é algo programado. Ele tem a liberdade de se construir naquilo que ele bem entende, tá? O Rousseau fala que o que nos diferencia dos animais, então, é a nossa capacidade de aperfeiçoamento, ok? O fato de estarmos nos aperfeiçoando nos diferencia dos outros animais. Tranquilo? Vamos lá, então. Dúvidas ou questionamentos? Falem agora ou calem para sempre. Peraí, tem alguém aqui. É agora que você chega, Murilo? Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu mandar uma mensagem para Murilo Calimã aqui. Vou mandar ele me adicionar no LOL. Murilo me adicionar no LOL, que agora na quarentena a gente tá jogando muito. Vamos lá. Aqui, Rousseau. Vamos ver. Você joga de quê, Frank? De tudo. Por isso que eu sou só... Maria. Eu jogo... sou bronze 4. Eu não jogo Django, não. Ah, é bom que eu vou zoar de sua cara. Peraí. Tem que jogar Valorant agora, ó. Tá muito bom. Peraí, gente. Ok? Isso aí tá bom.
Posso passar, gente? Pode. Pera aí, Frank. Pode ir. Um minuto. Foi, Murilo. Sim, pode ir. Calma aí, Frank. Calma aí, rapidão. Tanto o pensamento de Mirandola como o pensamento de Jean-Jacques Rousseau, eles vão ser, vamos dizer, a base da construção do pensamento de Jean-Paul Sartre, que é esse velhinho que nós estamos vendo aqui do lado aqui, ó. Tem ele aí, né? E sua esposa Simone de Beauvoir. Alguém já ouviu falar de Simone de Beauvoir? Não. Ninguém nunca ouviu falar de Simone de Beauvoir? Já. Meninas? Já, mas eu não lembro aonde. Simone de Beauvoir, então, ela era esposa de Jean-Paul Sartre, né? Os dois são filósofos da corrente existencialista, filosoficamente falando. E Simone de Beauvoir é autora do livro O Segundo Sexo, do século XX, né? Ela é que dá o pontapé inicial para a construção do movimento feminista. É ela, a filósofa famosíssima que constrói a frase "a mulher não nasce mulher, ela torna-se", né? Essa frase, ela é uma construção de Simone de Beauvoir, que é existencialista, que é esposa de Jean-Paul Sartre, e é ela que vai, vamos dizer assim, ser a construção e o embasamento teórico do movimento feminista, graças a Deus, né? É aquele que vai combater a misoginia, o preconceito, né, o machismo, tão presente na nossa sociedade ao longo da vida toda e do século XX também, ok? Não podemos esquecer Simone de Beauvoir, muito importante, tá, gente? A mãe aí do movimento feminista, tá? É ela que dá base, então, sobre isso. Então, quando a gente chega na modernidade, né, querendo ou não, o pensamento moderno, ele começa a compreender a pessoa como um ser que não tem um projeto pré-estabelecido, tá? O ser humano, então, depois de tudo isso que nós falamos aqui agora, né, qual é a essência do ser humano? Qual é? Existe? A gente pode afirmar que existe uma essência dentro do ser humano? Né? Então, segundo Jean-Paul Sartre, não temos a essência. Como assim, professor? Ele fala o seguinte, ó. Essência seria a ideia que nós tivéssemos aquilo que a gente adora falar assim, fulano é assim porque ele nasceu tal dia. Então, a essência dele é ser organizado porque ele é virginiano. Não é? Não tem essas coisas que a gente fala sobre essa questão da essência? Jean-Paul Sartre fala que não. Primeiro, a gente existe. Tá? Depois nos tornaremos alguma coisa. Mas antes de qualquer coisa, existe a existência. Eu existo como ser, como indivíduo, e depois eu vou me construir como qualquer ideia. Então, para o pensamento de Jean-Paul Sartre, que é um filósofo extremamente contemporâneo, ele se construiu ao longo do século XX, né? Ele nasceu em 1905, viveu até 1980. Ele fala, né, dentro do seu projeto, que a essência ela é anterior ao objeto, porque é ele que vai determinar a sua finalidade. Quem é o objeto nesse caso? O ser humano. Ou seja, uma vez que não tem projeto, que não tem finalidade, o ser humano precisa construir o seu próprio projeto. Ok? A natureza humana, ela não tem uma finalidade específica, igual aos outros animais. O ser humano, então, está
obrigado, olha a palavra, hein? Obrigado a escolher e construir o seu próprio ser. Por esse motivo, Jean-Paul Sartre radicaliza a liberdade, falando que o ser humano está obrigado a ser livre. Se você está obrigado a ser livre, consequentemente, você é responsável por todos os seus atos. Aí a gente fala assim, poxa, professor, mas lá na corte de Luís XIV, ninguém era livre, porque o Estado era ele mesmo, né? Ele falava, o Estado sou eu. Lembram disso? De Rei XIV, Luís XIV, né? O Rei Sol. Mas, por mais que ele fosse um grande déspota absolutista, alguém escolheu deixar ele ser um déspota absolutista. Não é verdade? Foi a nossa sociedade que escolheu isso. Até que um momento específico, essa própria sociedade que tinha escolhido aceitar tudo aquilo, falou, chega! A partir de agora eu quero a minha liberdade de ir e vir, eu quero a minha liberdade de expressão, eu quero a minha liberdade de propriedade privada. E acabou aquela palhaçada toda, tá? Tá bom? Então, para Sartre, o ser humano ele não se define pela sua natureza, nem pela sua história. O filósofo, então, vai se opor à questão da teologia cristã. Tá? Para ele, o comportamento das pessoas não está relacionado a um projeto divino, criado para elas. Não existe destino. O destino, ele se constrói por nossas escolhas e por nossa responsabilidade. Então, o ser humano, né, pode ter sido fabricado por Deus, né, por essa missão, no pensamento cristão. Mas quando a gente pega essa historiografia marxista, nesse caso, né, ele tenta encontrar que o ser humano é sua classe. O marxista fala que ele é definido por sua classe, se ele é burguês ou se ele é proletário, né? O cristianismo fala que é definido por um destino divino. Sartre fala o seguinte, o ser humano não é uma criatura. Ele não é exemplar de nenhuma classe. Ele não segue qualquer projeto que já está anterior a ele. Ou seja, a existência precede a essência. O ser humano não está ligado a destino, tá? Como é o caso daquele projeto pré-fabricado na essência de Deus. Então, no pensamento de Jean-Paul Sartre, a existência precede a essência. Primeiro eu existo, depois eu sou alguma coisa. Por mais que os pais de Murilo tenham pensado algo para a vida dele, ele vai se tornar fruto das escolhas que ele mesmo está pensando para ele. Vocês concordam? Tá? Então, Jean-Paul Sartre vai contra qualquer tipo de construção e de ideia de que exista uma essência anterior à própria existência, né? Que é o caso, por exemplo, que a gente adora falar dos signos. Eu amo os signos. Adoro pensar sobre essa questão da racionalidade, do poder. Eu acredito que tem uma força que rege a nossa vida, mas eu acredito, é uma coisa pessoal minha. Mas Jean-Paul Sartre daria na minha cara, ele falaria, não, nós somos as nossas escolhas. E mais do que sermos as nossas escolhas, nós somos responsáveis por elas. Ok? Nossa aula já está acabando, eu não posso me alongar porque eu já tenho uma aula em cima da outra, daqui a 5 minutos eu tenho outra. Eu gostaria que vocês me relembrassem semana que vem de que nós falamos a página 34, mas que nós não marcamos, para a gente marcar. Tá bom? Você me lembra, Diana? Gente, um abraço para vocês. Eu vou conversar com o Danilo daqui a pouco, ver o que a gente decide em relação a vocês e depois eu peço que ele comunique vocês no grupo, tá bom? Abraço, tchau, saudade. Tô com saudade mesmo, tá? Tchau, tchau. Tchau, Frank. Falou, Frank. Tchau, professor. Tchau, tchau. Te adicionar lá. Pode. Vamos jogar LOL, gente. O melhor que tá tendo. Jogar Valorant. Valorant eu sou ruim pra caramba, então eu não vou jogar não, Manuel. Joga CS, Frank. Frank, Tchau. fala seu nome, Frank, eu também jogo lá. Quem joga? Ana Júlia? Você joga LOL? Que gracinha! Já passou de ano. Eu jogo. Meu Deus. Mandei pra Ana Júlia aí meu link. Tá.
Tchau. Falou. Manuel que não Tchau. joga de jeito nenhum. Tchau.